Gravação agora. Boa tarde. Eu sou a Fabiana, do projeto de extensão institucional entre a Unirio e o Instituto Realizando o Futuro. O projeto se chama Escola de Campeões. Nossa oficina de hoje será Comunicação Não Sexista e Inclusiva no Esporte. Eu sou a Fabiana da Costa Ferraz Patuelli Lima. Sou coordenadora acadêmica do projeto Escola de Campeões, mulher um pouco mais de 40 anos de idade, branca, e o cabelos lisos até os ombros, e uso óculos com armação na cor preta. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Milena, eu sou mestranda em Artes Cênicas e também faço parte do projeto Escola de Campeões. Eu sou uma mulher de 26 anos, a cor da minha pele é parda, os meus cabelos são cacheados e longos, a cor dos meus olhos castanho escuro, estou utilizando um óculos armação cor vinho e uma regata com gola cor mostarda. Boa tarde, gente. Me chamo Gustavo Alex, tenho 19 anos, sou discente de graduação do projeto Escola de Campeões, sou um homem cisgênero, preto, não retinto, cabelo liso, meio ondulado, jogado para o lado, penteado para o lado. Estou com uma blusa branca com o logo da Unirio, da universidade. E é isso. Boa tarde, eu me chamo Juliana Barreto, sou discente de biblioteconomia na Unirio. Sou uma mulher de 22 anos, com cabelos cacheados, médio, e estou usando uma camisa preta. Vamos embora, então, agora para as informações sobre essa oficina e sobre a apresentação. As informações e opiniões emitidas nesta apresentação são de exclusiva inteira responsabilidade das autoras e dos autores, não exprimem necessariamente o ponto de vista das instituições viabilizadoras do evento. É permitida a reprodução desse texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. Boa tarde, aqui quem está falando é a Juliana, e eu vou falar sobre o que é a comunicação. Pode passar o slide, por favor? Então, vamos lá. Nesse slide, nós vamos falar o que é o ato de transmitir uma mensagem. O ato de transmissão de uma mensagem, ele é como mencionado no slide, está aparecendo aqui para vocês, e eu vou dar mais detalhes daqui a pouco. É uma mensagem que pode ser transmitida tanto de forma de expressão, tanto de imagem, música, dança ou linguagem, sendo ela falada, escrita ou por sinais. No primeiro slide, no lado esquerdo de vocês, nós temos aqui uma imagem com as mulheres medalhistas do Brasil, sendo elas a Duda e a Patrícia do vôlei de praia, a Maiara Aguiar e a Rafaela Silva do judô, a Rebeca Andrade da ginástica artística e a Raíssa Leal do skate. Já na parte direita, nós temos aqui uma imagem de um grafite da comunidade Tavares Bastos, e bem aqui do lado tem o link, caso vocês queiram acessar, para dar mais uma olhada. Pode passar o slide, por favor? Bom, nesse segundo slide eu vou falar sobre o papel socializante da língua. A linguagem ele é um conjunto de sistemas empregados na comunicação para expressar as ideias e sentidos. E um desses sistemas que engloba sons e significados compreensivos para o mesmo grupo chamados de língua. A linguagem é repleta de signos concretos e abstratos, reais ou imaginários, com os quais pensamos o mundo e nos servimos. Uma coisa que eu gostaria de adiantar aqui a vocês, que aqui no Brasil, nós não temos só a língua portuguesa como a língua oficial. Existe também o que nós conhecemos como Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, que é falada, por mais que seja uma minoria de pessoas que fale dessa língua, ela também é muito importante para não esquecermos que essas pessoas existem. Né? Por mais que metade da população não saiba falar sobre essa língua, ela é muito importante para nós brasileiros também. Pode passar, por favor? Bom, no terceiro slide eu irei falar sobre a origem da língua. A língua é um sistema simbólico comum de um mesmo grupo de pessoas falantes que a utilizam para comunicar e passarem suas experiências e memórias. A língua ela não é totalmente uniforme e ela assume características ao longo do tempo, dependente do seu grupo distinto de falantes, conforme a geografia de um país
e diferenças regionais que nós chamamos de dialetos. A linguagem portuguesa é resultado de uma expansão latim que foi levada da Península Ibérica e a confluência de outros grupos étnicos, sejam eles italianos, linguagens africanas que foram trazidas aqui pelos escravos, entre outros. Nós temos aqui como no slide exemplos que é o germânico e o árabe. E logo tivemos também influências de grupos falantes distintos, agregados palavras e sentidos múltiplos à nossa língua, como, por exemplo, não tão recentemente, mas um exemplo bem clássico, que são palavras que nós exportamos da língua inglesa, né? Já que a língua inglesa hoje é tão importante, é bem normal que a gente exporte dessa língua algumas palavras que usamos até hoje no nosso cotidiano. Pode passar o slide, por favor? Muito obrigada, essa foi a minha parte do projeto de extensão. Oi, gente, boa tarde. Eu, Gustavo Alex, vou falar sobre a breve história da mulher no esporte, breve histórico dessa participação, que é a participação da mulher em atividades esportivas, o hiato. Na antiguidade e contemporaneidade, a participação da mulher no esporte é uma história milenar. Era o início das atividades que se confundiam com práticas ritualísticas e de caça, mas na Grécia Antiga, berço dos Jogos Olímpicos, somente algumas poucas mulheres podiam frequentar esses espaços, sendo, porém, a maior parte delas relegada à vida doméstica. Os registros dessas participações são escassos, porque por muito tempo as mulheres eram consideradas posses de seu pai ou marido. Após um breve ato, que se segue o século VIII, assim, somente a partir de 1900 foi permitido às mulheres participarem em algumas modalidades em Jogos Olímpicos. Muito embora elas já praticassem esportes e estivessem lá ávidas para competirem nos espaços públicos. Então, gente, na antiguidade e contemporaneidade, o papel da mulher na sociedade é visto como uma ideia de servidão. Ela sempre está em função de alguém ou de algo. Que no sistema patriarcal, que é o que rege a maioria das comunidades humanas, das civilizações humanas, esse alguém é um homem. E a primeira participação da mulher nos Jogos Olímpicos modernos foi em 1900, em Paris, e as mulheres competiram em eventos de tênis e golfe, nessa edição dos Jogos. Pode passar para o próximo slide, por favor. Superação mulher nas Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos atuais foram iniciados em 1896, sem participação feminina, e teria como base os Jogos Olímpicos da Antiguidade, com a fundação do Comitê Olímpico Internacional, o COI, em 1894, por iniciativa do barão Pierre de Coubertin. A participação feminina nos Jogos Olímpicos só começou em 1900, no tênis e no golfe. Em 1904, elas participaram em apenas um esporte, que foi do arco, o tiro com arco. No judô e no boxe, por exemplo, as mulheres só passaram a competir nos Jogos Olímpicos a partir de 1992 e 2012, respectivamente. O aumento da presença das mulheres nas modalidades olímpicas foi gradativo, mas até hoje, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, elas são minoria, 48,8% dos cerca de 11 mil atletas. No Brasil, um decreto que vigorou de 1941 a 1979 proibiu mulheres de praticarem esportes inadequados à sua natureza. A ditadura militar chegou a listar essas modalidades, que seriam do futebol ao rugby e as artes marciais. Ou seja, as mulheres só passaram a competir nos Jogos Olímpicos em modalidades de contato físico de 1992 e 2012, respectivamente. Quase 100 anos após a primeira participação feminina. E essa ideia de esportes e jogos inadequados à sua natureza decorre de preconceitos culturais, normas sociais e até mesmo restrições às próprias regras dos esportes, que constroem uma caixa para as mulheres baseada em uma ideia machista. E aqui a participação gradativa da mulher nas Olimpíadas. A gente vê um gráfico, né, uma tabela da CNN, que mostra o avanço da participação gradativa das mulheres nas Olimpíadas. Como evoluiu a participação feminina nos Jogos de 1900 a 2021. E estima-se que, pela primeira vez, né, nos Jogos Olímpicos que serão celebrados em 2024, em Paris, pode ser que ocorra e vai ocorrer uma paridade dos gêneros. Próximo slide, por favor. Uma história de proibição. É importante pontuar que foi uma história de proibição da participação da mulher em atividades esportivas de competição, incluindo a contrariedade dos direitos do COI, a participação feminina em competições de Jogos Olímpicos. Não é difícil imaginar que os aspectos morais sobre a estrutura física e sobre a manutenção da saúde
no debate. Não é que as mulheres não praticavam esportes, era sobre a prática em público e nos mesmos espaços dos homens. Próximo slide, por favor. Está exposto aqui, né, nesse slide, alguns artigos e matérias de jornais da época, o primeiro sendo A Vida Esportiva, de 1920, e o segundo é o Gazeta Popular, publicado em 1933. O primeiro mostra a evolução do futebol feminino entre a França e a Inglaterra, no campo do Chelsea Futebol Clube, em Londres. Os times se encontraram e a vitória coube ao time francês, por 2-0. E a segunda matéria diz a mulher e a criança nos esportes. Em alguns trechos dizendo, a mulher é vaidosa e frágil, e o esporte bretão não prima pela harmonia e elegância das atitudes, além de ser violento demais para as mulheres, reproduzindo a mesma ideia do inadequados à sua natureza. Em outro trecho traz, o atletismo, a natação, o tênis e a ginástica devem ser preferidos pelo sexo frágil. Mais uma vez, reproduzindo a ideia agressiva do sexo frágil, como uma forma de defesa. O que precisamos justificar, né, e combater essa ideia, através da educação, da representatividade, da desconstrução de estereótipos, né, do empoderamento feminino, do diálogo, da conscientização. Próximo slide, por favor. Aqui a gente tem registros de organizações do futebol feminino. Temos mais 2 artigos de jornais. O primeiro do O País, de 1920, em que noticiavam um treino entre as equipes femininas de Hellos em um domingo às 9 horas. E o segundo artigo, também de O País, publicado em 1929, divulgando um match entre moças em benefício do Caixa Escolar do 9º Distrito, no estádio do Vasco, dizendo que terá a curiosa atração do futebol entre 2 times de moças. E abaixo temos a notícia do Jornal dos Esportes, em 19 de maio de 1931, que noticiava uma competição entre 2 times femininos em Piedade, Rio de Janeiro, no campo do Brasil Futebol Clube. Próximo slide, por favor. Aqui, registro da organização do futebol feminino, a continuação do slide anterior, que tem um jornal, a notícia do O Jornal, em 12 de agosto de 1939, há notícias de festivais de agremiações cariocas, citando as Sport Women, que desejavam saber com qual dos clubes estaria a primázia do futebol feminino. E, em seguida, o artigo Mildezas, do Correio do Paraná, publicado em maio de 1940, ressalta o sucesso alcançado pelas equipes femininas cariocas que se bateram no estádio de Pacaembu. Próximo slide, por favor. Enquanto isso, saiu no Gazeta do Povo, em dezembro de 1927, o artigo Futebol Feminino, jogado em pleno picadeiro por graciosas artistas vestidas a rigor, representando as cores São Paulo versus Carioca. Este interessante trabalho tem alcançado grande sucesso pela sua originalidade. Enfim, o espetáculo de hoje representará a confirmação inubitável das vitórias alcançadas em sua estreia. Grande e variado espetáculo. Próximo slide, por favor. A repressão à organização feminina. Com esse processo de ascensão das mulheres em espaços normativos, tomando seus lugares no esporte, onde era idealizado como um meio de masculinidade, logo se instaurou uma repressão ao movimento. Como mostra no artigo que é a Batalha, em 1940, com o título Impedido pela Polícia o Futebol Feminino. Se falando sobre o desenvolvimento do futebol feminino na capital, o que precisava é da atenção das autoridades para salvaguardar os interesses públicos, pautando o surgimento de grêmios clandestinos sem licença policial, pedindo a ordem e a organização exigida pela Polícia Civil, onde tem uma passagem que fala: uma portaria proibida impedida a realização de um julgo. É uma manobra articulada do Estado para, mais uma vez, manipular e desestruturar um movimento feminino no esporte que estava ganhando força. Próximo slide, por favor.
que é a materialização da repressão moral em lei, que o decreto número 3.199, de 14 de abril de 1941, que estabelece as bases de organizações dos esportes em todo o país, perpetuava as práticas proibitivas para as mulheres no esporte. O artigo 54, as mulheres não se permitirá a prática de esportes incompatíveis com as condições de sua natureza, devendo, para esse efeito, o Conselho Nacional de Esportes baixar as necessárias instruções às entidades esportivas do país. A deliberação número 7 do Conselho Nacional de Esportes, de 7 de agosto de 1975, não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza: futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo aquático, rugby, halterofilismo e beisebol. Item 4, no caso de desporto que não seja dirigido por identidade internacional, a dirigente do Brasil deverá solicitar ao CND a devida autorização para que possa ser praticado por mulheres. Ou seja, o Conselho Nacional de Esportes promove essa deliberação no processo de golpe de Estado, instaurado em 1964, período em que se retrocedeu o processo de desenvolvimento das tomadas de decisão por mulheres em espaços de destaque. Próximo slide, por favor. Quando vemos a mudança acontecendo? Acima, temos exposto um artigo do Correio do Paraná, publicado em 13 de junho de 1959, com o título Proibido o Futebol Feminino, e passamos a ter as mudanças e a garantia dos direitos das mulheres após 38 anos de uma proibição. Eu vou ler para vocês aqui o restante do slide. A participação da mulher no futebol só passa a ser modificada com a revogação da norma em 1979 e com outra redação realizada em 1983, quando o Conselho Nacional de Esportes autoriza a prática por mulheres e define suas regras. Mas isso não se trata de uma concessão às mulheres que jogavam futebol, mas da luta por seus direitos após uma proibição de mais de 38 anos. Próximo slide. Obrigado, gente. Fabiana volta a falar aqui para vocês, agora com o slide, o papel da língua para uma visão de mundo e perpetuação de preconceitos. Nesse papel da língua, nós temos regras da própria gramática sobre marcações de gênero, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho, sobre algumas aqui, só para a gente ter uma ideia de que forma marcamos o gênero na gramática, na nossa própria língua, né, portuguesa. Os gêneros gramaticais são masculino e feminino pela gramática. E alguns gramáticos também definem o masculino como termo não marcado. É aquele que não marca. Logo, se entende que o gênero não marcado, já que não é um gênero não marcado, é um gênero neutro. Só que o feminino, o termo marcado, pela desinência A. Mas não é bem assim, porque nós temos, sim, palavras que marcamos com a desinência O. A desinência O é essa marcação aqui no final da palavra. Exemplo, aluno e aluna. Ambas as palavras são marcadas por um finalzinho de um artigo, o, desinência O, e o finalzinho, desinência A, simbolizando o masculino e o feminino. Então, não é bem assim que o masculino é naturalmente o gênero neutro. Por isso temos que ter bastante atenção, porque a língua ela exprime uma visão do mundo que sempre foi construída por sua maioria de falantes identificados com o sexo masculino. Dessa forma, devemos conhecer as regras, contudo, não devemos naturalizá-las. Por exemplo, alguma das regras seria uma questão óbvia, né? Os nomes de homens são masculinos e os nomes de mulheres são femininos. Aí nós temos aqui Gustavo, Milena ou Gustavo, a Milena. Nós temos os derivados, né? João, Joana, Fabiano, Fabiana. Meu nome deriva de um nome masculino, Fabiano. E nós temos também, na língua portuguesa, especialmente no Brasil, alguns usos de Valdeci e Ivani, ao qual, se não tiver um artigo anterior, não sabemos se trata do gênero masculino ou feminino, porque é nomeado por pessoas de sexos diferentes no Brasil. Algumas regras quanto à forma de substantivo, por exemplo, terminados em ão. Substantivos são palavras, tá? Terminadas em ão. Os concretos são masculinos, normalmente, e os femininos são abstratos. Por exemplo, balcão ou calção. Coisas, né? Concretas. A educação, a opinião, a infiltração. Só
abstrato, beleza, a regra cai bem. Mas e a mão? A mão é um substantivo concreto e ele é feminino. Então, a língua portuguesa traz as suas regras de gênero, mas também tem suas exceções. Porque a vida é dinâmica, e a língua também. E nós temos os chamados uniformes, né? Que são os substantivos, as palavras em que a gente tem chefe e cliente, por exemplo, terminado especialmente com a desinência E. Desinência é o finalzinho E do substantivo. O chefe, a chefe. O cliente, a cliente. Então, o artigo, quando a gente coloca anterior à palavra, que vai determinar o gênero dela. Mas também temos bastante exceção nesses casos também. Tanto terminado em IE e NTE, onde a palavra, no substantivo, é terminada por essas letras. Por exemplo, o elefante, a elefanta, o parente, a parenta, o mestre, a mestra. E temos também o presidente, a presidente e a presidenta. Por isso que essa forma pode ser usada e foi muito utilizada na época em que tivemos uma presidenta, porque há possibilidade, porque está na exceção, está, mas é uma exceção de corrente uso. Por isso que está gramaticalizado, senão não estaria na gramática, tá bom? É por isso que a gente traz também outras palavras especiais, parecidos que a gente já tinha falado, né? Comum de dois gêneros, como chefe e a chefe, o estudante, a estudante, o atleta, a atleta, o indígena, a indígena, o agente. E os sobrecomuns são aqueles substantivos ou palavras que elas vão ser ou masculinas ou femininas e vão indicar ambos os sexos, o cônjuge, a criança, o indivíduo, a pessoa, a vítima. E também tem que trazer também um pouco falar sobre os animais, que pode ser o boi e a vaca, né? Que são biformes, e tem os uniformes, que são os substantivos epicenos, que é o crocodilo macho, a crocodila fêmea. A gente precisa indicar o sexo para o que definir a que gênero pertence, vamos dizer assim, a que sexo pertence. O crocodilo macho, a crocodila fêmea, a onça macho, a onça fêmea, demonstrando que a língua ela tem, tá, formas consolidadas na gramática sobre o gênero, mas que ela também não é tão uniforme assim, pois ela é um ajuste cultural que vai acontecendo ao longo dos séculos. No caso do português, a gente tem o português arcaico do século XIII ao século XIV, ao século XVI, e o século XVI começa o português moderno, aquele que a gente começa, que a gente se reconhece como falantes, tá? Logo, a língua é um produto cultural. Observa-se que a língua é um produto sociocultural e, por isso, é um resultado de encontros provenientes entre grupos de falantes distintos, inclusive historicamente diferentes etnias. Dessa forma, é repleta de observações, exceções, as ditas regras, que é apenas uma busca nas convenções das aplicações mais comuns para o idioma. Sempre há formas de pensamentos, ideias em disputa, que por meio da língua ganham representatividade. Por isso, podemos dizer que se trata de uma convenção a se modificar ou perpetuar a partir das dinâmicas de seus falantes. Por isso, para uma comunicação não sexista, o que faz-se necessário? Evitar, por exemplo, denotações que formam masculino, que digam masculino como universal, igual lá aquela definição anterior da gramática. Evitar esse tipo de forma faz com que a gente se comunique de forma não sexista, não naturalizando o gênero masculino, como a gente viu na língua, que há outras formas de representação da própria língua portuguesa, de forma ao quê? Tornar presente a figura, a representativa da mulher, a representatividade da mulher nos espaços que elas também estão utilizando. Por exemplo, quando a gente fala a origem do homem, prefira a origem da humanidade. Os jovens de hoje, prefira a juventude de hoje. E também abandonar as indicações de posse. Por exemplo, vai falar a filha de fulano, mulher de cicrano, sobrinha de Beltrano, em vez de referir-se à própria pessoa pelo nome e suas próprias qualidades. No seu nome, eu vou me referir às próprias qualidades dessa pessoa.
É uma forma de se comunicar de forma não sexista. Há outras frases populares e jargões que reforçam a estereotipia negativa sobre as mulheres, né? Entre elas, nós temos aqui, mulher amadurece mais rápido, você está muito feminista, o que você está fazendo aqui que não está em casa cozinhando? Você queria trabalhar porque teve filhos, mas vocês não têm vivência no esporte como os homens. Se continuar assim, nenhum homem vai te querer. Mulher falando de futebol simplesmente não combina. Isso não é coisa de menina. Nossa, que bravinha! Tá naqueles dias. Você dirige bem, apesar de ser mulher. Ou, para uma mulher, você joga muito bem. Milena falando agora. Bom, gente, nesse slide a gente tem como título o que é comunicação não sexista. Então a gente vai entender, né? A Fabiana já falou um pouco sobre, mas a gente vai entender melhor o que significa essa comunicação não sexista. Próximo slide, por favor. Nesse próximo slide, a gente tem basicamente o que é, né, a escrita, a resposta. A comunicação não sexista, então, ela é a forma de incluir o gênero feminino nos enunciados, garantindo uma forma de visibilidade para as mulheres ou para quem se reconhece com o gênero feminino, a fim de contribuir para uma nova visão de mundo e afetos, né, uma visão mais que diz mais sobre o respeito. Próximo slide, por favor. E agora, nesse slide a gente tem 10 contornos, né, de uma menina com um ponto de interrogação do lado direito da cabecinha dela. E essa pergunta que a gente faz, e agora? Como é que a gente já entendeu o que é uma comunicação não sexista, mas o que a gente faz para ter uma comunicação não sexista? Nesse próximo slide, a gente tem como título, como não sermos sexistas por meio da linguagem. Então, nós podemos contribuir para a visibilidade do gênero feminino por meio da própria língua portuguesa. A gente tem uma imagem com algumas palavras que mostra, né, como é que a gente pode contribuir. Por exemplo, as monitoras e os monitores, as meninas e os meninos, as instrutoras e os instrutores, as brasileiras e os brasileiros, as atletas e os atletas, as competidoras e os competidores, as professoras e os professores, as jogadoras e os jogadores, as alunas e os alunos, as mães e os pais, as cursistas e os cursistas, prezadas e prezados. Então, por exemplo, a gente está incluindo aqui o gênero feminino, né? As meninas e os meninos. Então, a gente não está falando somente dos meninos. Porque se a gente tiver em uma sala e tiver 10 mulheres e um homem, a gente vai falar sobre as meninas e o menino, as mulheres e o homem, ou a gente geralmente fala os meninos. E quando a gente está numa sala que tem 10 homens e uma mulher, a gente não vai falar a menina e os meninos. Não, a gente geralmente coloca tudo junto com os meninos, né? Próximo slide, por favor. Nesse próximo slide, a gente tem uma tabela, e do lado esquerdo, em relação a nós, tem o título. Ao invés de se referir o coletivo por meio destas construções, aí uma ali embaixo da outra tem os nomes, né, as palavras que eu vou dizer aqui, que ao invés de se referir a isso, aí na coluna do lado direito tem prefira formas mais inclusivas, como a gente deve preferir. Então, por exemplo, ao invés da gente se referir como os brasileiros, a gente é preferível, né, que falamos o povo brasileiro, a população brasileira, os meninos, as crianças, a infância, os homens, as pessoas, a população, o povo, a humanidade, os seres humanos. Ao invés de dizer os cidadãos, dizer a cidadania, ao invés de os filhos, a descendência ou a próxima geração, os trabalhadores, dizer o pessoal, né, que é mais inclusiva, os professores, o professorado ou o corpo docente, ou as professoras e os professores. Próximo slide, por favor.
Nesse próximo slide, a gente continua com as tabelas. Então, ao invés de se referir como os jovens, é preferível que a gente se refira como a juventude, assessores, assessoria, chefes, chefias, orientadores, orientação. Ao invés de se referir diretores, se referir como diretoria, coordenadores, coordenação, redatores, redação, o povo, a população, uma comunicação não sexista, né? Os eleitores, o eleitorado, os docentes, o corpo docente, os funcionários, as pessoas que trabalham. Próximo slide, por favor. Ok, então a gente já entendeu o que é uma comunicação não sexista e a gente já entendeu como não ser, né? O que fazer para que a gente tenha essa comunicação não sexista. E agora a gente vai entender um pouquinho, como o título está trazendo aqui desse slide, o que é comunicação inclusiva. Vamos lá. Próximo slide. Nesse próximo slide vem explicando. Comunicação inclusiva se trata das formas, e uma delas é a linguagem, que encontramos enquanto sociedade para fazer constar grupos minoritários nas manifestações da sociedade. Assim, quando falamos marcando o gênero feminino, conseguimos incluir a mulher e quem se identifica com o gênero feminino. Da mesma forma, também é importante incluir termos identitários na linguagem, a fim da gente fortalecer, de dar esse protagonismo, fortalecer o protagonismo a grupos frequentemente invisibilizados socialmente. Então, agora a gente vai ver como que a gente faz isso, né? Antes disso, uma explicação que, para mim, é um grande porquê, né, da gente tá mudando assim, porque a vida é dinâmica, a Fabiana já trouxe isso. A vida é dinâmica e os termos identitários sempre estão em discussão pela sociedade. E por isso mudam, né? E com isso a gente precisa sempre estar informado sobre como as pessoas preferem que se refiram a elas. Antigamente, as pessoas se referiram dessa forma, hoje, dessa maneira. Futuramente, pode ser outra maneira. Então, quanto mais a gente se torna informados disso, a gente vai se informando disso, a gente vai evoluindo também, a gente vai mudando a nossa comunicação. Próximo slide. Então, aqui a gente volta com a tabela, né? Do lado esquerdo, não se refira desta forma, nessa coluna, e na outra coluna do lado direito, utilize estas formas. Então, vamos lá. Deficiente, a gente não deve se referir dessa forma. Deficiente, deficiente físico, pessoas portadoras de deficiência ou pessoas com necessidades especiais. Por quê? Porque quando a gente fala deficiente, a gente não traz a questão da pessoa antes da deficiência. Então, parece que a gente está resumindo a pessoa simplesmente na deficiência dela, né? Não parece que ela é uma pessoa e depois tem uma característica que é a deficiência. Ela é deficiente. A deficiência tomou conta, inclusive, do termo pessoa ali. Quando a gente fala pessoa portadora de deficiência, portar remete que a gente tenha algo e deixa esse algo quando a gente quer. Por exemplo, a gente tem uma bolsa, eu porto essa bolsa. Então, eu posso tirar essa bolsa e deixar em algum lugar. Eu estou portando ela. E a deficiência não é isso. A pessoa não pode tirar a deficiência e deixar, né? Não dá. Faz parte dela, é uma característica. Então, por isso, é preferível que a gente utilize pessoa com deficiência, né? Não se referir como cadeirante ou muletante, e sim, se referir como usuário de cadeira de roda, usuário de muleta, a pessoa vem antes, né, da característica dela. Ou pessoa que utiliza cadeira de rodas para se locomover. Não se referir como cadeira elétrica, e sim como cadeira motorizada. Não se referir como ceguinha ou ceguinho. O termo diminutivo já não é legal, né? Não se referir dessa forma. Inclusive, como está escrito aí, utilizar esses outros termos, né? Pessoa com deficiência visual, baixa visão e cegueira. Pessoa com baixa visão. Pessoa cega ou cego e cega com o C maiúsculo. Próximo slide, por favor. Aí tem ainda a pessoa surdo-cega, né? Que é a pessoa com deficiência visual e auditiva concomitante.
Continua a tabela, tá, gente? Não se referir como surdinha ou surdo-mudo. Utilizar outras maneiras, como, por exemplo, pessoa com deficiência auditiva, surda e surdo com S maiúsculo. Pessoa surdo sinalizante. O que é a pessoa surdo sinalizante? É a pessoa que se comunica por meio da Libras, né, da Língua Brasileira de Sinais. Pessoa surdo oralizada, que é a pessoa surdo que se comunica por meio da língua portuguesa. Ou pessoa com baixa audição, não se referir como surdo parcial ou pessoa com surdez parcial, e sim com pessoa com baixa audição. Pode seguir, por favor? Bom, continuamos a tabela, né? Então, não se referir como pessoa excepcional, pessoa especial ou doente mental. Por que não pessoa especial? Porque o especial já cria um muro, né? Todo mundo é especial para alguém. Então, por que aquela pessoa, tendo a característica da deficiência, ela é especial, ela é diferente? Já cria, a própria linguagem que a gente utiliza já cria esse muro, né? Esse buraco para diferenciar. E isso não é interessante, né? É preferível que a gente utilize pessoa com deficiência intelectual, pessoa com deficiência psicossocial, que é a pessoa com sequelas decorrentes de transtorno mental, ou pessoa com deficiência múltipla, que é quando a pessoa tem 2 ou mais deficiências concomitantes. Não se referir com os termos lerdo e lerda, e sim com o termo pessoa com mobilidade reduzida, que é a pessoa que, por motivos diversos, né, tem a diminuição de mobilidade, coordenação motora, flexibilidade ou de percepções. Não se referir à pessoa com anão, e sim com pessoa com nanismo. Não se referir com a pessoa normal. Pessoa normal. O que é a pessoa normal, né? Então, se referir como pessoa sem deficiência, ou pessoa típica e pessoa atípica, ou neuroatípica, né? Que é em referência às pessoas com transtorno do espectro autista. Pode seguir, por favor. E continuamos a tabela, né? Então, não se referir também a outros grupos de pessoas, como, por exemplo, velho, melhor idade, terceira idade, né? Se referir de uma forma mais inclusiva, que é a pessoa idosa. Negros, pessoas negras ou população negra. Índios ou índias, inclusive hoje, né? É o dia dos povos indígenas ou dos povos originários, dos povos tradicionais. Essa é a maneira mais inclusiva, né? Com mais respeito que a gente tem para se referir. Então, não dizer índio ou índia, e sim povos indígenas, povos originários, povos tradicionais, e quando for possível, a gente também destacar a etnia do grupo, por exemplo, Caiapós, Yanomamis, Mundurucus. É importante essa visibilidade. E agora, para falar sobre as pessoas LGBTQIAP+, vou convidar o meu colega Gustavo. Muito obrigada, pessoal. Então, gente, seguindo o que a Milena estava falando, eu vou falar sobre como não se referir às pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, né? Não falar sobre essas pessoas reproduzindo estigmas, estereótipos, reproduzindo preconceitos como afeminado, mulher masculinizada, traveco, pessoa indecisa, viado, sapatão, e outras formas pejorativas que a sociedade arrumou de impor e colocar essas pessoas numa determinada caixa. E utilizar as formas corretas, né, de reproduzir, de falar com essas pessoas, esse grupo identitário da comunidade LGBTQIAPN+. Eu vou falar sobre as siglas, né? L, lésbicas, são mulheres que sentem atração sexual por outras mulheres. B, G, gays, homens que sentem atração sexual por outros homens. B, bissexuais, uma pessoa que sente atração sexual tanto por um homem, tanto por uma mulher. O T, ele abrange pessoas trans, transgêneros e travestis, que são pessoas que nasceram com gênero atribuído a elas, no qual elas não se identificam, e com o passar, né, das suas vidas elas vão transicionando. O Q vem de queer, que em inglês significa estranho. O queer são pessoas que não se encaixam nos padrões da sociedade, são pessoas que transitam entre os gêneros. O I vem de intersexual, intersexo, que primeiramente era chamada de pessoas hermafroditas, né, que é problemático, porque intersexo são pessoas que naturalmente, biologicamente, elas desenvolvem características sexuais que não se encaixam nas noções de feminino e masculino. Assexual
são pessoas que não sentem atração nem por mulheres, nem por homens, que não sentem atração nem interesse sexual, independente do gênero. Pansexual são pessoas que sentem atração por pessoas de qualquer identidade de gênero, não se limitando à ideia de feminino e masculino. Pansexual são pessoas que sentem atração por pessoas. Não binários é uma identidade de gênero que não é estritamente masculina ou feminina, estando fora do binarismo. Não binário, fora do contexto do binarismo. E o mais, que abrange outras identidades de gênero e outras sexualidades. Também é importante ressaltar que identidade de gênero é diferente de sexualidade. Sexualidade é como a pessoa se relaciona com o outro. A identidade de gênero é como ela se autoconhece e se autorrelaciona. Gente, obrigado. Pode seguir. Obrigada, Gustavo. Fabiana, retornando à apresentação para o encerramento, né? E vamos retornar com a comunicação inclusiva no esporte, após conhecer toda essa diversidade, né? Que apresenta tanto na linguagem, enquanto pessoa, identidade de gênero e sexualidade. Então, o importante é conhecer o outro, para saber como ele gostaria como ele quer que se refiram, e dessa forma nós teríamos mais afetos pelo outro. Às vezes nós esquecemos, né, no dia a dia, às vezes dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sabemos o que é importante para o outro. Então, é essa mensagem que nós trazemos, né? Então, a comunicação inclusiva no esporte, retornando um pouquinho esse tema. Será que mudou depois daquele histórico todinho que nós vimos, em que a mulher, inclusive, foi representada durante o século XX inteiro, né? Não só nos campos, jogava, né? Através de gremiações, através de treinos públicos, mesmo com proibições, inclusive antes da legislação havia um esforço, né, de proibir a mulher de jogar. Nós também tivemos, durante o século XX, parte do século XX, as mulheres nos palcos, né, circenses, né, em atuações de jogos entre mulheres. Então, havia essa questão, né? Você pode ver nos palcos circenses, mas não em treinos oficiais, não em jogos oficiais entre mulheres, né? Então, tinha esse questionamento. Ao mesmo tempo, permitia-se que elas tivessem palcos circenses, em circos, em apresentações, jogos femininos, de forma mais exótica, mas não havia permissão, né? Não era permitido os jogos, os treinos, tal como o homem fazia durante o século XX, século XXX, século XL, até com a legislação veio com a proibição de fato, né? Aí, será que mudou? Nós vimos aí a progressão da mulher, né? Do acesso à mulher aos jogos, mas será que mudou? Vamos ver algumas homenagens, o quanto isso mudou. Vamos assistir agora algumas homenagens ao Dia Internacional da Mulher. O primeiro vídeo é uma propaganda, um comercial, tá? Do comercial Orange, Copa do Mundo Feminina 2023, seleção francesa, e o segundo do Real Sporting da Espanha, do 2024, tá? Vamos assistir. E após, a cada vídeo, eu vou fazer que não tem audiodescrição, eu vou fazer um resumo descritivo de cada vídeo, tá? Deixa eu botar aqui.
Então, a gente viu o vídeo. Vou fazer a autodescrição aqui do vídeo, um resumo. Então, em francês, passa um corte de narração de jogadas entusiasmantes de atletas da seleção francesa, entre imagens do público comemorando tais jogadas. Em princípio, no comercial, tais jogadas foram realizadas por atletas franceses masculinos, mas eram atletas femininas, cujas imagens foram substituídas por edição de vídeo. Assim, quadro a quadro são reveladas as atletas francesas, sem montagem, com montagem, demonstrando que o futebol feminino francês é igualmente empolgante e emocionante. Agora, vamos assistir ao vídeo do Real Sporting, que é mais novo, da Espanha, né? A promoção foi desse ano, inclusive teve bastante repercussão. Esse vídeo é bem curtinho, né? Vamos ver ele de novo. É um vídeo, né, que por si só resume bem, né? Vou tirar aqui, pronto. O vídeo do Real Sport de Gijón, né, da Espanha, em comemoração também ao Dia Internacional da Mulher, só que desse ano, né? É descrito como um símbolo que nos une geração atrás de geração, né? Símbolo do gênero feminino, na cor rosa, aparece um letreiro no estágio ao fundo, enquanto que mulher pinta o gramado. Passo a passo, revela-se o símbolo do gênero feminino no chão, em branco, em contraste com o gramado verde. Então, gente, assim, entre um comercial e outro, chega a ser um pouco até decepcionante a homenagem feita, né, pela outra agremiação, né, só que da Espanha esse ano, né. Nesse comercial, há a redução da mulher ao papel do cuidado, ao qual, para ela, é comumente destinado. Tais comerciais diferem-se assim, enquanto que, no primeiro, há lindas jogadas que surpreendem o público, mesmo que possa ainda persistir o apelo masculino para realizar a homenagem. No segundo comercial, na segunda apresentação, né, do vídeo, a mulher aparece apenas arrumando o campo de futebol, decepcionando enquanto homenagem à mulher e quanto a sua participação, né, enquanto mulher no esporte, né. De certa forma, foi uma homenagem que acabou decepcionando. Isso vai contrastando muito a visão da participação da mulher no esporte até hoje, né? Os entendimentos, né, que estão se dando ainda, né, da mulher no esporte e no futebol. Mas há outras visões de mundo? Né? Nesse slide, por exemplo, aqui, mas um mundo de inclusão requer o quê? Verbalização. Então, para ter uma outra visão de mundo, nós temos que comunicar, verbalizar isso de forma não sexista, mais inclusiva, porque nosso mundo é muito masculinizado, muito machista. E isso tanto para o falante do sexo masculino como o falante do sexo feminino, independente do seu gênero, ou como assim se reconhece, ou da sua sexualidade, né? Então, requer que a gente verbalize na comunicação, que o mundo ele é construído através das expressões e linguagens. Por isso é importante a sua manifestação por meio da linguagem. Os afetos e as mensagens passam pela linguagem. A participação feminina não está explícita, tendo em vista o processo de invisibilização estrutural da cultura da maior parte das civilizações da humanidade. Dessa forma, o masculino, como gênero neutro, não é um emprego natural, mas naturalizado pelas culturas, que só reforçam a invisibilização da mulher e do gênero feminino. Isso não é uma coisa apenas do país do Brasil, tá?
Na imagem ao lado, nós vemos uma imagem de uma criança de costas, com camisa 10 do Brasil, com o nome Neymar Júnior riscado, caneta e embaixo escrito Marta, com desenho de coração. É uma homenagem ao futebol feminino na figura da Marta Vieira da Silva, que foi 6 vezes escolhida melhor jogadora feminina pela FIFA, em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018. Mas observem, essa imagem aqui, ela não se trata de uma substituição. Não estamos substituindo nossos ídolos. Trata-se de consolidação de novos afetos, que inclui o futebol feminino, que inclui o quê? A mulher no esporte. Então, ao se referir à atuação de uma mulher em atividades esportivas, por exemplo, evite destacá-la pela sua feminilidade ou beleza, pois não são essas qualidades que a tornam atleta. Destaque a atuação dela enquanto desportista, para não cair em estereótipos e preconceitos. O mesmo vale para as atletas paralímpicas. É importante conhecermos suas histórias de superação. Isso é importante, sim. Mas não é só isso. As atuações delas no esporte também são empolgantes. Tudo é como comunicamos nossas histórias enquanto sociedade, dia a dia. É uma escolha que fazemos enquanto entes de uma mesma sociedade e cultura, que vai sendo registrada. Então, como uma última para o encerramento, como uma última homenagem, vamos conhecer nossas atletas paralímpicas. Na imagem, né, da esquerda para a direita, Andresa Vitória, campeã mundial em bocha. Adria Santos, velocista com 13 medalhas. Beth Gomes, campeã olímpica em lançamento de disco. Carol Santiago, com 5 medalhas em natação. Suzana Snardoff, com 3 medalhas em natação. Mariana D'Andrea, campeã paralímpica e recordista em halterofilismo. Raíssa Machado, vice-campeã paralímpica e recordista mundial em lançamento de dardo. Edênia Garcia, tetracampeã mundial em natação. Terezinha Guilhermina, velocista com 8 medalhas paralímpicas. Jade Lanai conquistou o Grand Slam em tênis em cadeira de rodas. Então, são nossas campeãs. Com as nossas campeãs que nós encerramos nossa apresentação de hoje, comunicação não sexista e inclusiva no esporte. Essas foram nossas referências dessa oficina. Vocês podem estar consultando. Nossa equipe, ela é composta, além dos apresentadores, ela é composta por 15 pessoas, né? Contando com os apresentadores de hoje. Entre eles inclui os pesquisadores e extensionistas Landir, Lande Veive Guilhermino Cochila, Patrícia Machado Goulart França, Tayane Vicente Vandberg, além dos discentes de pós-graduação e discentes de graduação, Alice Viridiana, Daniel Ramalho, Fabiana Nogueira, que são discentes de pós-graduação, além da Milena, que vocês conheceram, nossos discentes de graduação que participam desse projeto, Andressa Guedes, Gustavo, que vocês conheceram agora nessa apresentação, Ingrid Nordfall-Mester, desculpa se eu tiver pronunciado errado, Ingrid, Jaqueline Ferreira, Juliana Barreto, Leonardo da Silva, Juliana também participou da apresentação, e Yumi Ferreira Saca. Muito obrigado. Nos acompanhe em @escoladecampeões.unirio. Nosso site é escoladecampeões.un.wixsite.com/escola de campeões. Essa foi uma realização Unirio, Proesc e Instituto Realizando o Futuro. Eu ia encerrar, mas eu queria convidar a equipe para dar um tchauzinho, antes da gente encerrar. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui compartilhando, né, os conhecimentos que a gente vai tendo. E é isso. Muito obrigada mesmo. Gente, obrigado também, tá? Por estar aqui escutando a gente sobre uma coisa que é tão importante. E assim, é o mínimo a gente levar e dever respeito ao próximo e, né, tipo, se atentar a falar com o outro da forma que ele se sente melhor, né, recebendo de maneira melhor. Então é isso. Obrigado, gente. Bom final de semana. Bom feriadão para vocês, tá?
Gente, muito obrigada por vocês terem participado desse projeto, dessa apresentação, que para a gente é muito importante. Foram muitos dias trabalhando para sabermos tudo para falar com vocês. Então, muito obrigada e bom final de semana. Obrigada, tchau.